Olá, povo amado, povo querido, que Deus possa abençoar você, sua família, Deus possa abençoar sua casa, em nome de Jesus. O vídeo de hoje que eu quero falar é meio polêmico, eu quero falar novamente sobre o pecado. Por que o pecado novamente, pastor? Porque o pecado é que nos distancia de Deus. Se você quer ter algo, quer ver algo que Deus abomina, que Deus não se agrada, é o pecado. Foi o pecado de Adão e Eva que separou a humanidade de Deus. Adão e Eva estavam lá em comunhão com Deus, estavam vivendo o melhor, mas após eles obedecerem, após ele comer do fruto proibido, após ele seguir as mentiras da serpente, do diabo, Lúcifer, que é a antiga serpente hoje, chamado também de diabo, após o erro deles, a humanidade foi caída e hoje a humanidade carece de se arrepender dos maus caminhos, carece de buscar a Deus, carece de, através de Jesus, Jesus é a porta, Jesus é a escada que nos leva novamente a ter comunhão com o Pai. Então, por isso que é importante falarmos muito sobre essa área, porque o pecado é que traz desgraça para a humanidade, desgraça para as pessoas, separação, contenda, divisão. O pecado, primeiro o diabo vem, os demônios vêm, leva a pessoa a pecar, leva a pessoa a fazer o erro, a cometer o pecado. Quantas pessoas hoje estão presas na cadeia? Quantas pessoas tiveram seus casamentos separados? Quantas pessoas, quantas famílias destruídas? E hoje eu quero falar sobre o pecado, mas antes disso, quero convidar você, por favor, por gentileza, a se inscrever no meu canal, Por que eu convido? Por quê? Porque eu quero que o canal cresça, que o canal alcance outras pessoas, Toda semana, eu e um rapaz que me ajuda aí, Nós temos dedicado aí tempos na semana, dedicado momentos, horas, preparando o vídeo, orando, pedindo a Deus uma palavra, porque nós não podemos trazer qualquer palavra também. A palavra de Deus a palavra de Deus é séria, devemos ter temor ao ministrar a palavra. Amém? Então por isso que eu convido você a se inscrever, você que não se inscreveu, a se inscrever lá, para que o canal cresça e alcance mais pessoas ainda, para a glória de Deus. A glória de Deus, a honra, toda a glória do Senhor. Eu reconheço que sem Deus nós não somos nada, nós não chegaremos a lugar algum, e se chegar não terá graça, porque sem Deus não adianta, não precisa. Ele é o centro, Ele é o que comanda. Amém? Então se inscreva lá, aperta o sininho todas as vezes, dá um joinha lá. Dá um joinha, pastor, eu assisto, mas eu não consigo dar um joinha porque eu não sou inscrito. Então, se inscreve, é Pastor Wilson Coutinho, Entra pelo aplicativo do YouTube, talvez você não tem ninguém inscrito ainda, talvez você nunca usou o YouTube, mas é só você abrir o aplicativo do seu celular e vai lá no YouTube, aperta lá, procura lá, coloca o nome Pastor Wilson Coutinho, você vai me encontrar lá, e você aperta lá, se inscrever. Assim toda semana você receberá um vídeo abençoado, amém? Um vídeo abençoado para te edificar, um vídeo de alerta, de reflexão, de esperança, de exortação, de repreensão, porque o pai corrige o filho que ama, A Bíblia diz que Deus corrige o filho que Ele ama. Então, enquanto nós estamos recebendo uma palavra de direcionamento, de correção, significa que o Pai está cuidando de nós. O perigo é quando Ele nos deixa. O perigo é quando Deus abandona. A Bíblia diz, no capítulo 1 ao 3 de Romanos, a Bíblia diz que por eles conhecer a verdade e não aceitarem, e preferir pecar, preferir viver nos seus erros, nas prostituição, Deus o abandonou. E quando Deus abandona, aí quem é que vai tomar conta dessa pessoa? Então, que isso não aconteça com nenhum de nós, amém? Então toma a palavra, recebe a palavra no seu coração, amém, querido? Então vamos lá. A Bíblia fala sobre um homem chamado Davi, que foi o rei de Israel, Ele substituiu o rei Saul, que pecou, desobedeceu a Deus, e por isso Deus também permitiu que que os demônios tomassem posse da vida dele. Inclusive ele ficou, no final aí ele se matou.
né? Não foi só ele que se matou, o próprio Judas também, que traiu Jesus, também depois se matou depois do pecado. Então o diabo, ele vem com o fininho, ele joga a seta, joga a palavra, né? Ele joga na mente da pessoa, ele seduz a pessoa, depois que a pessoa vai e apronta, ele deixa a pessoa sozinha. Quantas pessoas hoje não vivem desse jeito, né? A Bíblia fala sobre um homem chamado Davi, lá em Salmo 51. Lá no Salmo 51, o rei Davi, ele diz no versículo 5, no verso 5, ele diz assim: reconheço, ele fala muito claro assim, olha só, ele diz assim: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. O próprio rei Davi, o homem a qual a Bíblia diz lá em Atos no capítulo 3, no versículo 22, a Bíblia diz que Deus achou Davi homem segundo o coração dele. Davi, um homem que foi escolhido para ser o rei de Israel, governou Israel aí um bom tempo, ganhou muitas batalhas, mas infelizmente foi tentado pela carne, pelo pecado, né? Foi tentado, e ao cometer o adultério com Betseba, né? Ele acabou aí, esse Salmo 51 reflete ele, né? Ele escreveu a situação que ele ficou, porque o pecado destrói, o pecado traz consequências drásticas, né? A Bíblia diz que ele ficou numa situação tão difícil. Quando você lê esses salmos, você vê como ele ficou e as consequências que veio sobre ele e sobre a sua família. Então o pecado, ele destrói, o pecado é uma desgraça na vida de qualquer homem. O pecado, sim, o pecado, ele é gostoso. Para quem gosta de pecar, ele é gostoso, mas no final ele é amargo, ele traz condenação, que nós venhamos abandonar o pecado. Que venha abandonar o pecado. Se você tem andado numa vida que não agrada a Deus, abandone o mais rápido possível e se volte para Deus. O próprio Davi falou assim, que reconhecia, Davi diz assim: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Muitos hoje acham que são santos, muitos não aceitam. Muitas pessoas dizem assim: eu não peco, eu não preciso de Jesus, fala de Jesus para aquele lá, que aquele lá peca mais do que eu. Então muitas pessoas falam isso, mas na verdade todos nós nascemos já com a natureza do pecado. O próprio rei Davi, ele fala: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Nós nascemos com a natureza do pecado, por isso que nós carecemos de Jesus, carecemos do perdão do Senhor. E aí Davi continua, né? Depois que ele pecou, ele reconheceu os seus erros, e ele começa a buscar a Deus, fazer oração intensa na presença de Deus, e ele fala assim: sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministra a tua sabedoria. Isso que eu quero ministrar no seu coração hoje, ministrar a verdade, porque a verdade tem o poder de libertar você. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando você sabe a verdade, você sabe que tem um escape. Enquanto você sabe dar a oportunidade, Deus vai te dando a oportunidade de Deus mudar a sua vida, de escrever na sua vida uma nova história. A Bíblia diz, aí ele continua dizendo assim, no versículo 8, ele fala assim: faz-me voltar e ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagasse exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Por quê? Porque o pecado, ele faz o quê? Ele tira a alegria, ele tira a felicidade. O pecado leva a pessoa a viver uma vida depressiva, uma vida de vergonha. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Depois que eles pecaram, eles colocaram folha de bananeira, eles se cobriram. Por quê? Porque o pecado traz vergonha, o pecado é horrível, o pecado traz condenação eterna. E aí ele estava tão triste, amargurado, triste, e ele começa a fazer essa oração, e ele fala: esconde o rosto do meu pecado, apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não afaste da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito disposto a obedecer. Ele começa a entender o seu pecado, o que ele aprontou, e ele começa a pedir misericórdia. Ele começa a clamar por Deus: Deus, não tire de mim a tua presença, não tire de mim o teu Santo Espírito, porque uma pessoa sem a presença de Deus, ela se torna uma pessoa morta espiritual, e morto, infelizmente, não tem valor. O que nos leva a ter vida, o que nos leva
É a presença de Deus em nós, é a vida de Deus em nós. A Bíblia diz, aí no verso 17, resumindo, diz assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Quando Davi peca, o pecado de adultério, eu sei que todo pecado é igual, o maior pecado é aquele que blasfema contra o Espírito Santo. O que significa isso? É você não aceitar a salvação, é você não aceitar a Deus, você não aceitar os propósitos de Deus, você abrir mão de Jesus. Isso é blasfema. É você não aceitar, é você não querer Ele. Agora o resto dos pecados, mentira, adultério, fornicação, homossexualismo, vícios, todo tipo de vício, pornografia, vídeo de orgias, todo tipo de... isso é tudo pecado, Deus não se agrada. Todo tipo de pecado, mentiras, tudo isso é pecado. Aí a Bíblia fala, mas ele fala assim, só que depois que ele se arrepende, ele começa a falar com Deus, pedir misericórdia, ele se arrepende, né? Ele começa a buscar o Senhor de todo o coração, arrependido, e ele fala que o coração arrependido, Deus não despreza, Deus jamais desprezará, porque quando ele estava pedindo perdão, Deus recebeu, lógico, aconteceu algumas consequências com ele, mas quando ele voltou para Deus, quando ele clamou por Deus, Deus veio ao favor dele, e ali ele já começa a dizer que um coração contrito, um coração arrependido, Deus não despreza. Deus não despreza, meu amado irmão, minha irmã, meu querido, não importa a sua religião, não estou aqui para falar de religião, muito menos de placa de igreja, de denominação, não, eu estou aqui falando de Jesus, que é a esperança, que é a única esperança para esse mundo caído, que é a única esperança para homens e mulheres que ninguém dá mais nada, que são projetos falidos. Talvez você está me ouvindo e está lameado ao pecado, mas eu quero dizer para você que há esperança para você, se você se colocar de joelho, se você se arrepender dos seus maus caminhos e buscar o Senhor de todo o seu coração, se você buscar Deus de verdade, Deus perdoa os seus pecados, Deus escreve a partir de hoje uma nova história na tua vida. Você só precisa dar lugar, querer, não importa a sujeira que você se encontra, não importa qual que é o seu pecado, querido, há esperança para você. Lá em 1 João 9 diz: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Você só precisa confessar e dar lugar para Deus mudar a sua história. Você tem que tomar uma determinação em mudar de vida, vai mudar a sua história, vai mudar a história da sua família, dos seus colegas, de quem estiver próximo de você. Através da sua decisão, do seu posicionamento, pessoas vão ser salvas. Por isso se posicione. Se você está distante do Senhor, volte para o Senhor. Se você não aceitou Jesus, ainda há tempo, recebe o Senhor, permita que Ele mude a sua história. Há esperança ainda, meu querido. Há tempo ainda, dá lugar, porque Ele quer mudar a sua história, amém? Amém, meu irmão? Há lugar, há tempo ainda, há tempo. O pecado a princípio ele é gostoso, mas ele é amargo, e ele traz condenação eterna, amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha a revelação de Deus através dessa mensagem, que você possa ser impactado aí e ter a esperança novamente. Talvez você ache que não tem mais jeito, eu quero dizer para você que tem jeito sim, você só precisa dar lugar. Eu acredito em você, eu creio que você pode se libertar desses vícios, eu creio que você pode se libertar desse pecado, do adultério, da fornicação, da imoralidade, de vícios, de bebida, de droga, de ver pornografia, de ver vídeo de orgia. Tudo isso, tudo é pecado. Tem muito mais de pecado aí que Deus não se agrada e que não leva para o céu. Eu acredito que você pode ser liberto, amém? Eu acredito em você, você é capaz, você consegue dar a volta por cima. Por isso, toma posse. Amém, meu irmão? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço, beijo no seu coração. Tchau, tchau.